Prezados da sociedade legal, vamos falar um pouquinho sobre o transporte público por ônibus, as suas 6 características principais. A primeira característica, né, de um transporte público por ônibus de qualidade é a pontualidade. A pontualidade ela deve ser observada, né, pelos motoristas e pelas empresas, mas é algo muito difícil de ser executado sempre. Por quê? Porque tem o congestionamento, o ônibus pode ter quebrado, existe a possibilidade de um acidente. Mas essa é uma característica que deve ser observada pelas empresas de ônibus, a pontualidade. A segunda característica do transporte por ônibus é que ele tem que ser barato, né? Bom, a pessoa já está esperando na parada de ônibus, então pelo menos ele tem que ser barato para agregar, né, para fazer com que a pessoa ande de transporte público. Essa é uma qualidade de qualquer transporte público e não é diferente dos ônibus. A terceira característica que deve ser observada no transporte por ônibus é que os ônibus devem ser limpos, né, devem ser bem conservados, limpos, com uma boa higiene, para que fazer com que seja um diferencial para as pessoas poderem usar o ônibus, né? E se sentirem mais à vontade para usar o ônibus, né? A outra característica é que o ônibus tem que ser silencioso. O ônibus por si só não é silencioso devido ao motor por combustão, né? É um motor de caminhão, geralmente, e que faz muito barulho. E se tiver alguma janela ou alguma peça batendo, se transforma em algo muito prejudicial para os usuários. Então, as empresas devem procurar sempre reduzir o barulho nos ônibus, porque incomoda os passageiros, né, que ficam desconfortáveis. A outra característica que deve ser observada pelos ônibus é uma direção suave, né? Os motoristas devem dirigir de forma suave, né? De forma ponderada, né? Não pode o motorista querer cumprir o horário e transportar os usuários com que nem um saco de batata, né? Numa via de terra, que nem um caminhão de batata, né? De qualquer jeito. E é isso que tem acontecido no transporte público brasileiro, né? Por ônibus. Então o motorista vai lá, acelera com tudo, troca a marcha, ou se a marcha é automática, não interessa, dá solavanco, freia bruscamente. Isso aí prejudica muito a qualidade no transporte do usuário. Então o usuário acaba se sentindo como se fosse um saco de batata. Isso aí deve ser observado. Tem que ser uma direção preventiva, uma direção suave do motorista. E que muitas vezes não é observada. A outra característica é que deve ser observada é o espaçamento entre as viagens, né? Cada viagem tem um espaçamento entre uma ida e uma volta, né? Conforme o deslocamento que é feito. O que que acontece geralmente em cidades de médio porte, dependendo da quilometragem do trajeto, né? O ônibus tem um percurso, o passageiro ele tem que esperar na parada de ônibus entre 15 e 20 minutos. Mas devido ao preço do diesel, dos combustíveis e a pandemia, muitas prefeituras, né, e muitas empresas de ônibus começaram a espaçar a viagem. Então hoje uma viagem é em torno de 30 a 40 minutos. Se torna extremamente cansativo depois de 30 minutos de espera, né? Então o passageiro até chegar
o próximo ônibus da linha que ele está esperando não deveria esperar mais de 20 no máximo, 20 minutos no máximo. Mais que isso já é muito prejudicial. E o que nós estamos observando é um excesso de pessoas esperando nas paradas de ônibus, né, devido a essa nova composição agora, né, e para redução de custos também. Claro, o transporte público por ônibus, ele deveria ser complementar ao transporte por trem, que é o que deve ser utilizado, né, pela população. Mas o Brasil, infelizmente, não tem investido nisso. Teve até uma matéria agora há pouco de lá em Goiás, né, de um prefeito que tirou, o prefeito anterior tinha comprado uns ônibus e não deu certo e acabaram arrancando todos os trilhos do trem porque tinha um problema de técnico, não sei o que, para colocar BRTs, ônibus, né? Isso aí, tudo bem, pode se fazer, mas isso aí não é uma coisa que deveria ocorrer, né? Porque o futuro é o transporte não por ônibus, né? Mas por trem. Mas, enquanto isso, a gente ainda não tem essa possibilidade no Brasil, os ônibus devem seguir para dar conforto para o usuário essas 6 características principais. E além dessa, eu posso até colocar uma sétima, que é o ar-condicionado naquelas cidades em que tem mais calor, né? Mais quentes, né? São mais quentes, tem que ter o ar-condicionado. Então era isso.